Meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vou trazer hoje mais uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra tem como título: Desobedecer é uma opção, porém, cuidado com o resultado, ele pode ser ruim. E essa passagem que eu vou estar lendo, ela está em Jonas, primeiro, do versículo 1 ao 3. Vamos lá? A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer Ninos, e prega contra ela, porque a malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Tá? Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir à cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, aqui é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nada saia de dentro de mim. Senhor, que seja tudo enviado por ti. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir. Senhor, te peço também que o Senhor quebrante o nosso coração, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, essa passagem de Jonas é uma passagem que muitas pessoas conhecem, né? Uma passagem muito conhecida dentro da palavra de Deus, que foi uma desobediência de Jonas. Deus ele mandou Jonas ir a Nínive pregar contra aquele povo. Por que Deus queria pregar contra aquele povo? Para que aquele povo pudesse se arrepender dos seus pecados e Deus pudesse livrar a cara deles, né? Porque eles estavam praticamente condenados na mão do Senhor. Então, o povo de Nínive era um povo que fazia muito pecado. Ele era um povo que exagerava, eles abusavam em pecar contra Deus. E Jonas, ele tinha, vamos dizer assim, dentro do ser dele, um ódio do povo de Nínive. Por quê? Porque naquela época, o povo de Nínive atacava muito o povo hebreu. Então eles destruíam plantações, eles roubavam os alimentos dos celeiros, eles roubavam animais, eles matavam até hebreus, né, perante guerras. Então era um povo que é um povo chato. Sabe aquele vizinho chato? É um povo chato, perturbava o tempo inteiro o povo hebreu. E Jonas, sendo hebreu, logicamente que não gostava muito daquele povo. Então, quando Deus manda Jonas, o profeta, ir lá profetizar, Jonas simplesmente pensou: se eu não for lá profetizar, Deus vai destruir aquele povo. Beleza, é o que eu quero, porque eu não gosto daquele povo. Então Jonas deixou o lado carnal dele falar mais alto. Ele não estava agindo com o espírito, ele não estava agindo como um profeta obediente a Deus. Deus ele deu uma ordem, você é o profeta, você tem que profetizar e você tem que ir lá. E ele não quis ir. Na desobediência, ele comprou uma passagem num navio que ia para Tarsis. Com isso, ele arrumou um problema para todos que estavam naquele navio. Né? Todo mundo ficou na berlinda. Deus mandou uma grande tempestade no mar, a ponto daquele navio quase querer afundar. E todos os marinheiros, as pessoas que estavam dentro do navio, começaram a cada um a orar para o seu Deus. E Jonas dormindo lá embaixo, na parte de baixo do navio. Um marinheiro chegou para ele e falou: meu filho, você está dormindo aí por quê? Você não está vendo a situação que a gente está passando? Levanta e vai orar para o seu Deus. E Jonas foi fazer isso. Então eles resolveram lançar sortes para ver quem era o culpado daquilo. E a sorte caiu para Jonas. Com isso eles interrogaram Jonas, Jonas abriu toda a situação. Disse que ele estava fugindo de Deus, e contou todo o que ele estava fazendo. E era por culpa dele que estava acontecendo toda aquela tragédia. Então, por causa da desobediência de Jonas, muitas pessoas podiam perecer. Então, ele falou: o que a gente faz contigo? Ele falou: se você me jogar no mar, o mar vai acalmar. E ele falou assim. E os caras ficaram relutando: como é que eu vou jogar o cara no mar? E aí eles oraram a Deus, a Yahvé, e falou: Senhor,
que esse sangue inocente não recaia sobre nós. Porém, ele mesmo está desobedecendo o Senhor e jogaram Jonas ao mar. Jonas, caindo no mar, foi engolido por um grande peixe. A Bíblia relata que ele passou 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe, né? Por conta da desobediência de Jonas. E aí, Jonas, dentro do ventre do peixe, ele lembrou de orar para o Senhor. No meio do desespero dele, ele resolveu orar, pediu perdão a Deus, e aí com isso Deus restituiu Jonas à praia, fez com que o grande peixe vomitasse Jonas na praia. Imagina você ser vomitado por um peixe? Meu Deus, imagina como Jonas deve ter ficado cheirosinho, né? Então, a desobediência de Jonas levou ele ao fundo do mar, levou ele ao fundo do poço, vamos dizer assim. Com isso, ele foi, como ele tinha orado, Deus botou ele na praia, Deus falou com ele de novo, vai lá em Nínive e tudo que eu quero que você fale, eu vou colocar na sua boca. Vai lá e fala tudo que eu mandar. E aí, Jonas foi para lá, chegou lá, começou a pregar para o povo de Nínive se arrepender dos seus pecados, porque senão Deus em 40 dias iria destruir Nínive. O povo começou a ouvir, trocou suas vestes para pano de saco e sentar em cinzas, que era uma tradição da época, uma tradição de quando você estava mostrando a Deus que você está arrependido do seu pecado. E aí o rei, ouvindo essa pregação de Jonas, ele também se arrependeu, também botou vestes de arrependimento e desceu um decreto para que todo o povo entrasse em jejum, inclusive os animais. Com isso, Deus viu o arrependimento verdadeiro do povo e não fez a desgraça de acabar com Nínive. Deus perdoou aquele povo. Jonas, vendo que Deus perdoou aquele povo, ficou chateado, ficou muito apurrinhado e reclamou com Deus. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. É por isso que eu não queria ir lá. Porque eu sabia que o Senhor é tão misericordioso que o Senhor ia perdoar aquele povo. E aí Jonas, chateado, deitou, o sol estava muito forte sobre ele, Deus fez nascer um arbusto, tipo um pé de mamona. E aí aquele arbusto nasceu, cobriu Jonas, né? Jonas gostou, porém no dia seguinte Deus fez uma lagarta ir lá e comer esse arbusto, o arbusto era fraco e secou. Jonas está virado, nervoso, e Deus perguntou a ele, Jonas, você tem piedade de uma árvore, um arbusto que nasceu num dia e morreu no outro? Porém, você não tem piedade de mais de 100.000 pessoas que moram em Nínive ser destruída? Então Deus questionou a Jonas. Por quê? Porque Jonas era um profeta, ele tinha que profetizar, ele tinha que obedecer e ele desobedeceu. A desobediência dele quase levou muita gente à morte, inclusive o povo de Nínive, como também o povo que estava dentro do barco. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus mandar você fazer uma coisa, faça. Se você tiver dúvida, se ajoelhe, ora, conversa com o Senhor e obedeça, seja obediente. Na nossa vida natural, você seja obediente aos seus pais, você seja obediente ao seu patrão. Se ele te mandou fazer uma coisa, faça, seja obediente. Então, a desobediência, você pode acabar colhendo frutos ruins dessa sua opção, porque essa opção existe. Você pode obedecer, como você pode desobedecer. É uma opção de cada um de nós. Porém, Jonas quase trouxe tragédia sobre muitas pessoas. E com isso, a opção dele foi bem ruim. Né? Deus não ia se agradar disso, como Deus não se agradou. Ele quase pereceu dentro do ventre de um peixe. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça. Seja obediente a Deus. Se eu puder te dar um conselho, não use a opção desobediência. Obedeça. Seja obediente. Seja aquela pessoa que, quando o seu superior falou com você, você vai e obedece, é a melhor opção. Se for Deus falando com você, obedece mais rápido ainda, tá bom? Olha, Deus abençoe você, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, como entrou no meu coração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir um favorzinho. Clica lá no gostei, tá bom? Deixa o seu like lá, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? É o que eu te peço, e se você puder me ajudar, amém. Muito obrigado, fique com Deus.